A passagem de hoje é Gênesis 37, 12 e 22. Vamos ler juntos. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse, Eis-me aqui. E ele lhe disse, Ora, vai, e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim, o enviou do vale de Hebron, e José veio a Siquém. E achou-o um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo, Que procuras? E ele disse, Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele varão, Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer, Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos, e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros, Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos, Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E, ouvindo-o Ruben, livrou-o das suas mãos e disse, Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben, Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos, e para torná-lo a seu pai. Amém. Hoje, através da história de José, queremos examinar como Deus age com providência em nossas vidas. Especialmente, queremos observar como a providência divina atua numa vida que parece não mudar, mesmo quando nos esforçamos zelosamente para viver com retidão. Aos 17 anos, José vivia com o seu pai, recebendo o seu amor especial. Ele era filho de Raquel, a esposa amada de Jacó. Como vimos ontem no versículo 2 do capítulo 37, está escrito, Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Jacó não o deixou com os filhos de Lia, mas com os filhos das servas, que na prática não eram esposas principais, mas concubinas. Por que eu teria deixado com esses filhos? Talvez Jacó, por ter tido este filho na velhice, quisesse protegê-lo dos filhos de Lia, que já eram adultos e conheciam toda a complexa história do relacionamento entre Lia e Raquel. Talvez o tenha colocado com os filhos de Bila e Zilpa, por serem mais próximos em idade e supostamente menos propensos a odiá-lo. Então, a pedido de seu pai, José vai a Siquém para encontrar os seus irmãos que pastoreavam o rebanho. Aqueles que usam o nosso aplicativo iWorship devem ter visto nos materiais de apoio que eles estavam em Hebrom, e a distância de Hebrom a Siquém era considerável. José obedeceu à ordem de seu pai e foi até Siquém. No entanto, não encontrou os seus irmãos lá e teve de ir até um lugar chamado Dotã. A distância em linha reta de Siquém até Dotã era de cerca de 20 a 25 km. Mas, como pastoreavam numa região montanhosa, estima-se que ele teve de percorrer mais de 30 km. Isso significa que José já tinha percorrido uma distância que justificaria voltar para casa e dizer, Pai, não sei onde estão os meus irmãos. No entanto, vemos que ele foi ainda mais longe. Na segunda parte do versículo 2, a passagem diz, E José trazia más notícias deles a seu pai. José era do tipo que, se os irmãos fizessem algo errado, ia diretamente contar ao pai, sem hesitar. Ele poderia simplesmente ter voltado e dito, Pai, o Senhor mandou que fossem a Siquém, mas eles não estavam lá, foram para outro lugar. Em vez disso, vemos a figura de José a obedecer fielmente à ordem do seu pai. No entanto, essa fidelidade de José, aliada à sua atitude imatura, gerou um resultado desastroso. José contava os seus sonhos aos irmãos, sem qualquer consideração por eles. E quanto aos erros dos irmãos, as tais más notícias do versículo 2, ele os levava diretamente ao pai.
Agia sem hesitar, com a mentalidade de que, se o irmão errou, tinha de ser repreendido. Como filho, era fiel ao pai, mas não aos irmãos. Por acaso não tiveram um irmão mais novo assim em casa? Aquele que se comporta de forma exemplar diante dos pais, mas que é muito irritante para os irmãos. Sim, eu tive um. Ele era ótimo nos estudos. Eu era o filho que gostava de brincar, e o meu irmão mais novo era o estudioso. Se eu fizesse algo errado, ele contava. O mano mais velho fez isto. Era muito irritante. Mas quando a minha mãe pegava na vara para me bater, o meu irmão dizia: "Não bata no meu irmão", o que o tornava ainda mais irritante. Afinal, eu estava prestes a apanhar por causa dele. Creio que alguns de vocês possam ter tido experiências semelhantes. De qualquer forma, José, ao mesmo tempo que obedecia fielmente à palavra de seu pai, agia com a sua própria justiça. E essa combinação com a sua atitude imatura gerou um resultado inimaginável. E qual foi? Os seus irmãos planejaram matá-lo. Quão irritante ele era e quanto ódio atraiu de seus irmãos a ponto de quererem matá-lo. Mas, pensando em que tipo de irmãos eles eram, vemos que quem tentou salvar José foi Rúben. Sendo o primogênito, poderíamos pensar que isso seria natural. E mais tarde, foi Judá quem interveio dizendo: "Afinal, não vamos matar o nosso próprio irmão." Ou seja, os que o salvaram não foram os filhos de Bila e Zilpa, com quem ele supostamente tinha mais proximidade. Foram Rúben e Judá, os filhos de Lia, de quem Jacó talvez quisesse afastá-lo, que tentaram salvar o irmão mais novo. Isso nos faz pensar, mesmo convivendo de perto, quão desagradável ele deve ter sido, quão odioso deve ter parecido, para que os próprios irmãos quisessem matá-lo. A palavra de hoje nos ensina que a proximidade física não é o mais importante, mas sim o coração com que tratamos uns aos outros. Passar muito tempo juntos não adianta se não conquistarmos o coração uns dos outros. Pelo contrário, um ódio ainda mais profundo pode surgir. Vemos que o ódio naquela família atingiu o extremo, com irmãos a planejarem matar o seu próprio irmão. No entanto, mesmo no meio dessa crise, Deus age com providência e protege José. Entre os irmãos que queriam matá-lo, Deus permite a intervenção de Rúben. Mas não para por aí. A intenção de Rúben, como vemos no versículo 22, era devolvê-lo ao pai. Mas Deus não queria apenas proteger a vida de José. Ele queria transformar o seu caráter, a sua atitude imatura. Por isso, ele frustra o plano de Rúben e permite que José seja vendido como escravo no Egito. É nesse processo que podemos observar a sua gradual transformação. A retidão, o zelo e a fidelidade de José, combinados com o seu coração imaturo e a sua autoconfiança, foram sendo transformados por Deus. Ele moldou José para que se tornasse alguém capaz de olhar para além de si mesmo. Assim, a imagem inicial do jovem imaturo, que se apoiava na sua própria justiça, no seu zelo e no amor do pai para acusar os irmãos, é transformada. Através de feridas e de grande sofrimento, ele passa a refletir sobre a sua vida, a observar mais profundamente a providência de Deus e a tornar-se um novo homem. Por isso, mais tarde, quando os seus irmãos se apresentam a ele, o José do capítulo 37 talvez dissesse: "Vocês fizeram isto e aquilo de errado." Mas o José transformado, quando os irmãos lhe pedem perdão, diz conforme o capítulo 45, versículo 5: "Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós." Ao ler esta passagem, lembro-me das palavras de pastores famosos dos grandes avivamentos na Inglaterra, como Charles Spurgeon e John Wesley. A mensagem deles pode ser resumida assim: arrependa-se da sua própria justiça e do seu próprio zelo. O que isso significa? Significa arrepender-se de viver uma vida justa, baseada em si mesmo e não em Deus. De viver com um zelo que é seu,
e não de Deus. Eu posso sentir que sou justo. Posso estar a viver com o máximo de zelo e esforço. Mas, se a justiça e a vontade de Deus não estiverem presentes, essa minha justiça e esse meu zelo são vãos. John Wesley e Charles Spurgeon ensinam-nos a arrepender-nos da nossa própria justiça e do nosso próprio zelo, pois são eles que nos levam a ferir, julgar e condenar os outros. Ao longo da vida, por vezes encontramos dificuldades. Talvez você olhe para a sua vida e se pergunte: eu estou a guardar a palavra de Deus e a fazer o meu melhor. Mas por que passo por tantas dificuldades? Por que os problemas não se resolvem? Eu adoro e oro com fervor. Então, qual é o problema? Algum de vocês está a lutar com isso? Talvez Deus queira transformar o meu zelo e a minha justiça em algo mais maduro. Assim como Deus amadureceu José para que se tornasse o homem que ele desejava, transformando um jovem justo e zeloso numa figura ainda mais notável. Também em nossas vidas, por vezes, Deus usa a sua providência para nos transformar, elevando-nos a um patamar que jamais poderíamos imaginar. Lembremo-nos de que a vontade de Deus transcende tudo o que podemos prever e, com essa certeza, continuemos a nossa jornada de fé. Que o Senhor nos abençoe para vivermos assim.